conselheiros Augusto Ribeiro, Luiz Alberto Menezes, Rafael Fonseca, Francisco Evanildo, Alexandre Lessa, Procurador-Geral João Augusto Bandeira de Mello, Secretária Isis. Havendo o número legal, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Expediente. Distribuição de 72 processos autuados no período de 26 de agosto de 2022 a 1 de setembro de 2022. Leitura dos expedientes recebidos e expedidos. Com a palavra a secretária Isis Marques. Não há, excelência. Comunicações de propositura da presidência. Quero saudar a todos que estão assistindo a essa sessão através do canal YouTube. Registrar também os aniversários em 10/9 do empresário Luciano Barreto, em 13/9 do prefeito de Rosário do Catete, Antônio César Correia Diniz, em 13/9 também do prefeito de Siriri, José Rosa de Oliveira. Ressarcimento de despesas médicas. Nessa matéria me julgo impedido e, com a ausência do conselheiro vice-presidente Ulisses Andrade, passo a palavra à conselheira corregedora Maria Angélica Guimarães. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a todos os conselheiros nesta sessão, doutor Luiz Augusto, doutor Francisco Evanildo Carvalho, doutor Rafael Fonseca, doutor Alexandre Lessa, a doutor Luiz Alberto, faço um cumprimento especial, doutor Luiz Alberto, estou vendo agora, doutor João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, procurador do Ministério Público, cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, cumprimentar também a secretária da Câmara. Senhor presidente, Vossa Excelência passou a presidência para mim, não é? Então, eu tenho um ato deliberativo desta Casa de autorização, para que todos os conselheiros autorizem este Tribunal de Contas a ressarcir as despesas médicas e hospitalares de Vossa Excelência do conselheiro presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, nos termos do referido ato normativo. É o que proponho a todos e que coloco em votação. Não havendo quem queira, em discussão e em votação, não havendo mais quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Volto à presidência para Vossa Excelência. Graças a Deus, a senhora voltou à presidência até mim, conselheiro. Nesse sentido, concedo a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, inicialmente já cumprimentei a todos as vossas excelências, apenas para desejar uma boa sessão a todos e de logo solicitar da presidência para retirar de pauta o processo do item 15 e adiar o processo do item 16. Era só, presidente. Tirar o 15 e adiar o 16, deferido, excelência. Com a palavra a conselheira Angélica Guimarães. Áudio. Senhor presidente, ainda em comunicações e proposituras, não é isso? Exatamente. Eu já saudei a todos, mas gostaria de dizer que vou adiar os processos dos itens 19, 19 e vou adiar os processos dos itens 34 e 35 da pauta. 34 e 35. Tem outros ainda, mas eu vou ver aqui oportunamente e eu peço a solicitação de adiamento de outros que eu estou vendo aqui. Querida excelência. Então, somente... É só, senhor presidente, no mais é desejar uma feliz sessão para todos. Com a palavra, o conselheiro Luiz Alberto Menezes. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros substitutos, doutor procurador, prezados servidores.
Também gostaria de me associar a todas as proposituras e congratulações aos aniversariantes da semana, em nome do empresário Dr. Luciano Barreto. No mais, gostaria de pedir, presidente, o adiamento do processo do item 24. Adiamento do processo do item 24. Deferido, excelência. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro Rafael Fonseca. Senhor presidente, primeiramente gostaria de saudar a todos, Vossa Excelência, conselheiro Flávio Conceição, conselheiro Jair Guimarães, conselheiro Luiz Augusto, conselheiro Luiz Alberto, conselheiro Francisco Evanildo, conselheiro Alexandre, procurador doutor João Augusto, a secretária Isis, todos que nos acompanham a essa sessão. Senhor presidente, também eu me somo e associo a todos que posso apresentar anteriormente, em especial, muito especialmente, ao do diretor-presidente da consultora Célia, do Luciano Barreto, que faz aniversário no próximo dia 10. Então, nosso abraço a ele. Temos que reconhecer o que ele faz por Sergipe, né? Gera muito emprego, o Instituto Luciano Barreto Júnior também uma assistência social muito grande, aqueles jovens menos carentes, preparando para o mercado de trabalho. No mais, senhor presidente, eu queria deixar registrado, né, que esta semana o nosso tribunal recebeu a Comissão de Garantia de Qualidade da Tricom, onde foi feito, e ao final dos trabalhos, foi entregue a declaração de garantia da qualidade, onde foi verificado uma evolução nas ações do tribunal, na efetividade do controle. Isso é positivo para nós. Mas lembrando que esse trabalho que é feito pela Tricom, né, que é feito em todos os 33 tribunais do Brasil, é um trabalho feito com base em normas internacionais, né? Inclusive segue recomendação da Intosai, que é um instituto internacional ligado às Nações Unidas, que envolve todas as entidades superiores da auditoria e regionais, né? Então, esse trabalho é feito no sentido não de ranquear os tribunais, mas no sentido de buscar, ter um diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, né, buscar a melhoria de cada tribunal e do controle externo como todo. Então, foi semana feita essa avaliação da garantia, né, e nós fomos avaliados de forma positiva, é isso que deixa registrado. E houve grandes avanços. E certamente continuaremos dando grandes avanços. E eu queria também, aproveitando a oportunidade, senhor presidente, de agradecer e registrar toda a comissão de avaliação do nosso tribunal, composta pela Karina Farias Nascimento, que é coordenadora, Neide Silva, Max Nascimento, Rosiane Cerqueira, Vanessa Oliveira, e a comissão de controle de qualidade de avaliação, composta por Érica Almeida, coordenadora, Fábio Silva, Francisco Lima, Miguel Melo, Anderson Melo. Então, o trabalho de toda a comissão foi importantíssimo para chegar a esse resultado final e todos os servidores envolvidos nesse trabalho e a presidência, Vossa Excelência, doutor Flávio, também que não mediu esforço para poder fazer com que tudo isso chegasse a esse resultado. E que tenhamos uma ótima sessão, presidente. Somente, muito obrigado. Palavra ao conselheiro Francisco Evanildo. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, a senhora e os senhores conselheiros substitutos, secretária, a todos os servidores e a todos que nos acompanham. Meus cumprimentos e minha saudação a todos. Também desejo um bom dia de trabalho a todos e desejo me associar a todas as proposituras. E, finalmente, solicitar o adiamento de todos os processos de relatoria do Dr. Ulisses, a quem substituo. Somente, Excelência. Perfeito. Com a palavra o conselheiro Alexandre Lessa. Senhor presidente, inicialmente para saudar Vossa Excelência, saudar a conselheira Angélica Guimarães, conselheiro Luiz Augusto, conselheiro Luiz Alberto, conselheiro Rafael Fonseca, conselheiro Francisco Evanildo, doutor João Augusto Bandeira de Mello, representante do Ministério Público, nosso procurador-geral, Isis, todos que nos assistem de forma virtual. Desejar a todos também uma boa sessão, aderir a todas as proposituras que foram aqui apresentadas e, por fim, solicitar o adiamento de todos os processos vinculados à relatoria do conselheiro Carlos Pina, qual estou substituindo. Muito obrigado. Com a palavra o procurador. Senhor presidente, Pois não. Pela ordem de tempo, eu gostaria, senhor presidente, de pedir a retirada dos processos 27 e 29, retirada de pauta. Tirado 27 e 29.
e adiar o 30 e 39. Adiar o 30 e o 39. Somente, presidente. Obrigado pela compreensão. Deferida, excelência. Com a palavra o procurador-geral João Augusto Bandeira de Mello. Senhor presidente, conselheiro Flávio Conceição da Oliveira Neto, senhora conselheira, doutora Maria Angélica Maria Marinho, eminentes conselheiros, doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, doutor Luiz Alberto Menezes, doutor Rafael Souza Fonseca, doutor Alexandre Lessa, doutor Francisco Evanildo Carvalho, doutor Alexandre Lessa Lima, senhora secretária, senhores servidores que dão suporte à sessão, todos que nos assistem pelo YouTube, bom dia e boa sessão a todos. Também, senhor presidente, o Ministério Público de Contas se associa aos votos de congratulações e endosso plenamente as palavras do conselheiro Rafael Souza Fonseca em relação ao MMDTC. Então, parabéns, Vossa Excelência e todo o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, não só pelos avanços que foram pontuados na avaliação, mas principalmente realmente pelo trabalho, pelo minucioso trabalho, é um trabalho complexo de avaliação que envolveu diversos servidores e todos eles com muita proficiência e muita competência e vontade de ver a constante evolução do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, trabalhava com muito afinco. Então, parabéns a todos e também os votos de congratulações a todos os aniversariantes e eu faço também, como fez o conselheiro Luiz Alberto, em nome do empresário doutor Luciano Barreto, que tem grandes realizações aqui pelo Estado de Sergipe, e aí eu destaco o Instituto Luciano Barreto Júnior, que efetivamente faz a diferença na vida anualmente de milhares, de centenas ou talvez até milhares de jovens. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Publicações: estão sendo publicadas 27 decisões, 3 acórdãos, 1 parecer prévio constante do anexo 2 da pauta. Passemos aos julgamentos. O processo do item 1, ele terá que ser adiado, apesar de ser da relatoria do conselheiro Francisco Evanildo presente, com a vista da conselheira Angélica Guimarães, que está faltando quórum para a deliberação original. Tá certo? Nesse sentido, concedo a palavra ao conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para relatar os processos dos itens de 15 e 16. Senhor presidente, senhores Só conselheiros, pedindo doutor o procurador. obséquio ao conselheiro Luiz Augusto, no processo do item 15, tem advogado constituído, doutor Guilherme Martins Maluf, a quem faço pregão, ausente. Com a palavra, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Presidente, o processo do item 15, eu pedi a retirada de pauta. Vossa Excelência concedeu. E o 16, o adiamento. E 17, vamos julgar o 17. Então, eu passo a julgar o 17. O 17 vem do Fundo de Assistência Social de Umbaúba e trata de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade da senhora Ana Cássia e Manuela Conceição. A quarta CCI sugeriu a irregularidade das contas do ente jurisdicional referente ao exercício de 2012, como já disse, de responsabilidade da senhora Ana Cássia Fernandes e a senhora Manuela Conceição Souza Fanas. Período de 1º de novembro a 31 de dezembro de 2012, devendo ser imputado, respectivamente, glosa no valor de R$ 18.860,24 e de R$ 13.290, bem como multas a ambas, conforme o artigo 93, inciso 2, 4 da Lei Complementar 205. Após a quarta CCI emitir um relatório complementar, número 821, por meio do qual retificou o parecer complementar, anotando a manutenção apenas dos itens 3.1, 4.5, 5.2, referente à senhora Ana Cássia, e dos itens 2.4, 2.4, 4.1, referente à senhora Manuela Conceição de Souza Farias, e, ao final,
opinou pela irregularidade das contas da primeira gestora e irregularidades com ressalva da segunda, sugerindo ainda multa e imputação de débito. O processo subiu ao crivo do Ministério Público. Lá, doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes lavou um parecer opinando pela irregularidade das contas, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 5.000 e imputação de débito. Posteriormente, lavou o parecer 601/2019, retificando as anotações de outrora, acompanhando parcialmente as anotações contidas no relatório complementar, alterando parcialmente as conclusões no sentido de retificar o valor da imputação de débito de responsabilidade da senhora Ana Cássia Fernandes dos Anjos, mantendo os demais termos. Esse é o relatório. Eu voto, Excelência. Eu acompanho as informações técnicas e voto pela irregularidade das contas anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Umbaúba, referente ao exercício financeiro de 2012, da senhora Ana Cássia Fernandes dos Anjos, referente ao período de 1º de julho a 31 de outubro, com imputação de débito no valor de R$ 8.600. E da senhora Manuela Conceição, referente ao período de 1º de novembro a 31 de dezembro, com imputação de débito no valor de R$ 13.290. Tudo de acordo com a Lei Complementar Estadual 205, com representação à Procuradoria-Geral do Município de Umbaúba, bem como ao Ministério Público Estadual, remetendo-se cópia da decisão para as providências cabíveis à espécie, deixando-se de aplicar multa administrativa em razão da configuração da prescrição da pretensão punitiva. É como voto, Excelência. O que coloca em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra, a conselheira Angélica Guimarães, para relatar os processos dos itens 18, 20, 21 e 22 da pauta. Processo do item 18 trata-se de uma consulta oriunda da Prefeitura Municipal de Estância, através do prefeito municipal Gilson Andrade de Oliveira, com questionamento nos seguintes termos: poderá o município utilizar recursos financeiros do salário e educação para efetuar pagamentos de despesas com merenda escolar na forma do disposto no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal? A consulta veio acompanhada de parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Município de Estância. A Coordenadoria Jurídica emitiu parecer pela admissibilidade da consulta. Após a autuação, os autos retornaram à Coordenadoria Jurídica para parecer sobre o mérito. A unidade técnica sugeriu resposta ao consulente nos seguintes termos: é possível que o salário educação possa ser aplicado para custeio de programas de alimentação escolar da educação básica nos termos mencionados na fundamentação. O Ministério Público Especial, por seu procurador José Sérgio Monte Alegre, subscreveu o posicionamento da COJU. Esse é o relatório e eu passo ao voto. Antes de adentrar no questionamento formulado na presente consulta, cabe verificar o preenchimento dos requisitos necessários para a sua formalização. Verifica-se que o consulente é prefeito do município de Estância e, portanto, atende o requisito de legitimidade presente no caput do artigo 58 da Lei Complementar 205/2011. O mesmo se diz quanto aos requisitos previstos no parágrafo único da mencionada norma, pois os questionamentos foram feitos de forma abstrata e a consulta se encontra acompanhada de parecer jurídico. Portanto, a consulta preenche todos os requisitos previstos em lei. No mérito, observo que a dúvida consiste na possibilidade da utilização dos recursos financeiros do salário e educação para efetuar pagamentos de despesas com merenda escolar. Pois bem, inicialmente observamos que o salário e educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica pública, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal de 88. A restrição que existe é para pagamento de pessoal, haja vista o artigo 7º da Lei 9.766/1998, vejamos. Artigo 7º, o Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do salário e educação
na forma do regulamento e das instruções que para este fim forem baixadas por aquela autarquia, vedada sua destinação ao pagamento de pessoal. Observa-se no artigo 212, parágrafo 4º da Constituição Federal, que os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde e assistência à educação, previstos no seu artigo 208, parágrafo 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Dessa forma, sendo o salário e a educação uma contribuição social, não há dúvida quanto à possibilidade de se enquadrar nos referidos dispositivos constitucionais que tratam do custeio da alimentação no ensino fundamental. Isto posto, acolho os pareceres da Coordenadoria Jurídica e do Parquet Especial. Voto no sentido de que a resposta ao presente questionamento seja nos seguintes termos: é possível que o salário educação possa ser aplicado para custeio de programas de alimentação escolar da educação básica. É como trago a consulta, é como voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Mas continua Vossa Excelência, conselheira Angélica Guimarães, para relatar o processo do item 20 da pauta. O 20 trata-se das contas anuais da Prefeitura Municipal de Carmópolis, referente ao exercício financeiro 2020, de responsabilidade do senhor José Augusto dos Santos. A 6ª CCI opinou pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas com ressalvas, tendo em vista a sobrevivência das seguintes falhas formais. Item A. Instrução processual incompleta em virtude de ausência ou desconformidade de documentos exigidos na resolução TC número 222/2002. Política insatisfatória de cobrança do débito dos 50 maiores devedores, haja vista o aumento do mesmo em 55,8% dos exercícios 2019 para 2020. Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo seguiu o entendimento da 6ª CCI, opinando pela aprovação com ressalvas das contas anuais em análise, com recomendação para que a unidade gestora adote medidas preventivas relativas e corretivas relativas às desconformidades permanecentes. Esse é o relatório, senhor presidente, e o meu voto é acolhendo os opinativos da Coordenadoria Técnica e do Parquet de Contas. Voto no sentido de recomendar a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas anuais da Prefeitura Municipal de Carmópolis, exercício financeiro 2020, de responsabilidade do senhor José Augusto dos Santos. É como voto. Coloco em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Continua Vossa Excelência, conselheira Angélica Guimarães, para relatar o processo do item 21 da pauta. O processo do item 21 tratam os autos das contas anuais da Câmara Municipal de Canindé do São Francisco, referente ao exercício financeiro 2017, de responsabilidade do senhor José Antônio dos Santos Silva. A 6ª CCI concluiu que a prestação de contas apresentou gasto com a folha de pagamento no percentual de 79,80%, superior ao limite constitucional de 70%. Em razão dessa irregularidade, opinou pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Canindé do São Francisco, referente ao exercício financeiro 2017, com sanção administrativa ao gestor. O procurador José Sérgio Monte Alegre, adotando a técnica de motivação pré-relacione, manifestou-se de acordo com o parecer da CCI. Esse é o relatório e eu passo ao voto, senhor presidente. Ao analisar a defesa do gestor, constatei que os argumentos trazidos não justificam o excesso de gasto com a folha de pagamento da Câmara Municipal de Canindé do São Francisco. Assim, acompanho os pareceres emitidos pela CCI oficiante e pelo Ministério Público Especial. Voto no sentido de julgar irregulares as contas anuais da Câmara Municipal de Canindé do São Francisco, referente ao exercício financeiro 2017, de responsabilidade do senhor José Antônio dos Santos Silva, aplicando-lhe multa administrativa no valor de R$3.000. É como voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Continua Vossa Excelência, conselheira Angélica Guimarães, para relatar o processo do item 22 da pauta. O 22, senhor presidente, eu vou adiar para a próxima sessão. Referida, Excelência. Com a palavra o conselheiro Luiz Alberto Menezes, para relatar os processos dos itens 23, 25 e 26 da pauta,
colocando que no processo do item 23 tem advogada constituída a doutora Carolina Teixeira de Menezes, feito pregão. Ausente. Processo do item 23 trata de denúncia formulada pelo Hospital São José, por meio de sua diretora-presidente, irmã Vânia Marinho Marques Branco, em desfavor da Secretaria Estadual de Saúde, sob gestão à época do senhor José Almeida Lima, e da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, sob a responsabilidade do senhor André Luiz Moura Soltero, no período de 2 de janeiro de 2017 a 14 de junho de 2017, e da senhora Vanesca de Souza Barbosa a partir de então, em razão de supostos atrasos e da falta de cronograma de pagamento pelos serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Aracaju. Em sessão plenária, no dia 13 de setembro de 2018, o expediente foi autuado como denúncia. Legalmente citado, o senhor André Luiz Moura Soltero, ex-secretário municipal de Saúde, apresentou defesa tempestiva, requerendo que fosse promovida diligência à Secretaria Municipal de Saúde para verificação e esclarecimentos necessários acerca da matéria, argumentando que apenas atuou nos limites de sua função como gestor, seguindo todo o trâmite legal na realização dos pagamentos devidos, o que, por vezes, demandava tempo. Após citação, a atual secretária municipal de Saúde de Aracaju, senhora Vanesca de Souza Barbosa, também apresentou defesa, solicitando, ao final, o acolhimento das razões expostas para, assim, afastar a eventual aplicação de penalidade em seu desfavor. A representante do denunciante também se manifestou acerca da informação da Coordenadoria Técnica, as folhas 518, de 518 a 521, rebatendo algumas alegações dos denunciados, como também determinados pontos apresentados no parecer analítico, além de informar a existência de um acordo firmado com a Secretaria Municipal para a quitação do débito existente, pactuado por meio do Ministério Público Estadual, e que vinha sendo fielmente cumprido, como também que a Secretaria Estadual continuava em atraso nos seus pagamentos. Ainda anexou aos autos documentação. O então conselheiro relator, Clóvis Barbosa de Mello, por meio de despacho, declarou suspeição por motivo de foro íntimo. Assim, os autos foram redistribuídos ao então conselheiro Casalberto Sobral de Souza e, posteriormente, em decorrência de sua aposentadoria, passou à minha relatoria. Instado a se manifestar, o coordenador da segunda CI, vislumbrando o lapso temporal de 1 ano e 5 meses desde a última movimentação do processo, recomendou que fosse procedida a nova citação ao denunciante, para que apresentasse informações sobre os débitos geradores da presente denúncia, como também se o acordo firmado entre as partes foi devidamente cumprido, além dos demais contratos acertados, notadamente aqueles provenientes da pandemia da Covid-19, identificados por esta Corte no Diário Oficial e na imprensa. No entanto, as citações postal e por edital não foram respondidas pelo denunciante. A analista da Coordenadoria Técnica, em informação complementar, após examinar as razões defensivas, registrou inicialmente que o interessado André Luiz Moura Soltero não poderia ser responsabilizado pelos atrasos detectados, tendo em vista que é necessário o cumprimento de um trâmite administrativo para a liberação das verbas de pagamento, sendo previsto no contrato, inclusive, um prazo de 45 dias após a prestação do serviço para o adimplemento. Assim, considerando que o antigo gestor já havia deixado o cargo quando ultrapassado esse período, reconheceu que esse não possuía mais competência para autorizar os repasses devidos. Quanto à atual secretária municipal, observou que o atraso foi reconhecido pelo órgão municipal através de nota técnica, as folhas 468 e 470, mas que o mesmo já foi corrigido, sendo todos os débitos municipais regularizados, consoante atestado nas atas de reunião de acompanhamento do contrato, presentes ao longo da documentação colacionada pela interessada. Outro assim, a própria instituição informou que o município vem cumprindo um acordo firmado entre as partes para a quitação do débito, ressaltando, entretanto, a permanência dos atrasos no repasse por parte da Secretaria Estadual, a qual não apresentou defesa por meio do seu gestor. Também interessado no feito, embora devidamente citado. Desta forma, diante do pagamento das parcelas pela prestação de serviços ao Fundo Municipal de Saúde de Aracaju, referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2017, bem como pela apresentação de cronograma de repasse do governo federal e observada a existência de novos contratos entre as partes referentes ao período da pandemia de Covid-19
publicados no Diário Oficial e na imprensa, como também que o denunciante foi novamente citado para informar acerca da permanência de outras pendências a serem adimplidas e se haveria interesse para continuar com o pleito, não havendo resposta, considerou que a presente denúncia procede, entretanto, verificada a solução do seu objeto, deve ser arquivada, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal. O coordenador da 2ª CCI, em despacho motivado, ratificou a informação. Com vista dos autos, o parquê de contas, representado pelo procurador José Sérgio Montealegre, em parecer, ratificou em totum o entendimento da coordenadoria oficiante, opinando, assim, pelo arquivamento da denúncia por perda superveniente do objeto. É o breve relatório, senhor presidente. E o voto, excelência. Conforme apontado ao longo da instrução procedimental pertinente, o fato narrado detinha relevância e procedência, tendo em vista que, conforme informado pela coordenadoria técnica, foi constatado o atraso no adimplemento do contrato firmado entre o denunciante e os órgãos administrativos interessados. No entanto, os interessados, ao colacionarem suas razões defensivas, elucidaram as divergências apontadas, vislumbrando que os referidos atrasos foram quitados, como também que foi promovido um acordo de pagamento entre as partes, parcelando a dívida existente, ocorrendo assim a perda superveniente do objeto da denúncia formulada. Ante o exposto, considerando as manifestações da Coordenadoria Técnica e do Ministério Público de Contas que passam a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcritos, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto com consequente arquivamento da denúncia. É como voto, senhor presidente. O que coloco em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Mas continua Vossa Excelência, conselheiro Alberto Menezes, para relatar o processo do item 25 da pauta. O processo do item 25 trata das contas anuais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, referentes ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade do senhor Marconi Cabral Santos, analista da Coordenadoria Técnica e Informação Complementar. Após analisar os argumentos e documentos acostados pelo gestor, opinou pela regularidade das contas, em função do saneamento das falhas elencadas no relatório de contas anuais. O coordenador da 2ª CCI, em despacho motivado, ratificou a informação complementar e opinou pela regularidade das contas. Com vista dos autos, o Ministério Público de Contas, representado pelo procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes, opinou pela regularidade com ressalvas das contas, diante das irregularidades não observadas pela unidade técnica, nos itens 8 e 9 do parecer, quais sejam: ausência de aplicação de recursos em programas, projetos ou ações específicas de combate à violência, gasto com despesa de pessoal na monta de 533 milhões de fração, que equivale a 95,35% do total de despesas realizadas. Relatório de gestão elaborado de forma simplificada e genérica, violando a Resolução 202 de 2002. Ao final, enfatizou que não foi realizada inspeção e que não houve exame das informações do SAGS, tendo havido análise meramente formal dos demonstrativos numa unidade gestora complexa e relevante que teve um movimento financeiro de 559 milhões de fração. Conseguinte, aduziu que não foi feita uma avaliação com clareza e profundidade suficientes, fato que prejudicou a eficácia do controle externo feito pelo Tribunal de Contas. É o breve relatório. E o voto, excelência. Anoto que me absterei de apreciar as irregularidades elencadas pelo ilustre membro do parquê nos itens 8 e 9 do parecer, pois as ocorrências pontuadas pelo Ministério Público de Contas não foram consideradas irregularidades pela unidade técnica no relatório inicial. Ora, se não houve indicação no relatório de contas anuais, não houve citação acerca do assunto, fato que impossibilitou a defesa do interessado sobre o tema. Dispõe a lei orgânica, como dispõe a lei orgânica deste tribunal no artigo 66, de que em todos os processos submetidos ao Tribunal de Contas deve ser assegurada ampla defesa ao responsável interessado, de ter pleno conhecimento dos autos e das acusações e ou imputações a eles dirigidas. É direito inafastável do gestor ser informado de todas as acusações a ele imputadas. Com as vênias de estilo, as contas não podem ser julgadas regulares com ressalvas, com fundamento em condutas não submetidas ao contraditório e ampla defesa, sob pena de afronta ao devido processo legal.
Assim, sou pela exclusão desses apontamentos, que deverão ser observados pela unidade técnica deste tribunal, se for o caso, em contas futuras. Por tais fundamentos, com as vendas de estilo, acompanho a conclusão da segunda Coordenadoria de Controle e Inspeção e voto pela regularidade das contas anuais da Polícia Militar do Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2018, sob a responsabilidade do senhor Marconi Cabral Santos, com fundamento no artigo 43, inciso 1 da Lei Orgânica deste tribunal. É como voto, senhor presidente. Que coloque em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Continua, Vossa Excelência, conselheiro Luiz Alberto Menezes, para relatar o processo do item 26 da O processo do item 26 trata de contas anuais da Fundação Hospitalar de Saúde referentes ao exercício financeiro de 2020, sob a responsabilidade do senhor Jorge Kleber Soares Lima. A analista da Coordenadoria Técnica, após analisar os argumentos e documentos acostados pela defesa, opinou pela regularidade com ressalvas das contas diante da permanência da seguinte irregularidade. Do exame dos extratos das contas bancárias e suas respectivas conciliações bancárias, constatamos que a soma dos saldos bancários não confere com o valor total contabilizado na conta disponibilidades do balanço patrimonial. Registre-se que as conciliações bancárias apresentadas não discriminam as diferenças encontradas. O coordenador da segunda CCI opinou pela regularidade com ressalvas das contas em virtude da única irregularidade remanescente, qual seja a ausência do extrato bancário da conta corrente número 406.425, dígito 1, do Banco do Estado de Sergipe, sem comprovar o saldo final em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 218,79, que consta na conciliação bancária e nos demonstrativos contábeis. Por fim, destacou que deixa de sugerir a aplicação de multa administrativa em função do caráter pedagógico exercido por este tribunal, uma vez que a falha não sanada se refere à ausência de extrato bancário, cujo saldo financeiro é de pequena monta, ao passo que sugere a imposição de determinação. O Parquê de Contas, representado pelo procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes, opinou pela irregularidade das contas anuais em apreço, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 5.000 por conta da permanência da falha formal detectada pelo órgão técnico, bem como em razão das ocorrências apontadas pelo controle interno, item 2 do parecer, das ausências do parecer do Conselho Fiscal, da auditoria independente e da publicação das demonstrações contábeis, item 4 do parecer, finalmente do desequilíbrio financeiro apontado nos itens 11 e 12 também do parecer. É o breve relatório. Eu voto, Excelência. Novamente, da mesma forma que ocorreu no processo anterior, não apreciarei as irregularidades elencadas pelo ilustre membro do Parquê nos itens 2, 4, 11 e 12 do parecer, pois as ocorrências pontuadas pelo Ministério Público de Contas não foram consideradas irregularidades pela unidade técnica no relatório inicial. Ora, se não houve indicação no relatório de contas anuais, não houve citação acerca do assunto, fato que impossibilitou a defesa do interessado. E ofendendo, como também ocorreu no processo anterior, a lei orgânica deste tribunal, conforme dispõe no artigo 66, parágrafo único, inciso 1º. É direito inafastável do gestor ser informado de todas as acusações a ele imputadas, com as vendas de estilo. As contas não podem ser julgadas irregulares, nem pode o gestor sofrer sanção pecuniária, com fundamento em condutas não submetidas ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de afronta ao devido processo legal. Assim, sou pela exclusão desses apontamentos, que deverão ser observados pela unidade técnica deste tribunal, se for o caso, em contas futuras. Por tais fundamentos, sim, acrescentou ainda que, considerando o disposto no Estatuto da Fundação Hospitalar de Saúde, a específica natureza dessa fundação, por não ser ente arrecadador, dependendo essencialmente do repasse de outros órgãos, a reiterada jurisprudência deste tribunal, no sentido de que os seus gestores só poderiam ser apenados caso ficasse demonstrada a sua má gestão, o que não foi o caso. Ademais, a derradeira irregularidade formal não tem o condão de macular as contas em apreço. Assim, com as vendas de estilo, acompanha a conclusão da segunda CCI, os fundamentos fáticos e jurídicos adotos, como se aqui estivessem transcritos,
E voto pela regularidade com ressalva das contas anuais da Fundação Hospitalar de Saúde do exercício financeiro de 2020, com as determinações propostas pelo coordenador da segunda CCI, a saber, que a origem nas prestações de contas vindouras faça constar todos os extratos bancários com a posição do último dia do exercício, para que se possa fazer as comparações com as conciliações bancárias e demonstrações contábeis. E, finalmente, determina-se ainda o encaminhamento desta decisão à atual área responsável pelo jurisdicionado para acompanhamento em contas futuras. É como voto, senhor presidente. O que coloca em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra o conselheiro Rafael Fonseca para relatar os processos dos itens 28, 31 e 32 da pauta. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de trazer em mesa o protocolo por conter pedido de cautelar antes do... Protocolo nesse sentido. Exato. Então, senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor procurador, cuide dos autos de representação proposta nesta corte pela empresa Módulo Security Solutions S.A. de recuperação judicial em decorrência de supostas irregularidades no pregão eletrônico 64 de 2022 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão do município de Aracaju. Após narrar as supostas irregularidades, a representante requereu que esta corte averiguasse a legalidade do pregão e que sua inabilitação no certame fosse revista. Requeriu ainda, em sede liminar, inaudita altera par, a imediata suspensão de qualquer ato decorrente do pregão eletrônico número 64 de 2022. Instala-se a manifestar, a primeira Coordenadoria de Controle e Inspeção emitiu parecer 84 de 2022, opinando pela admissão do expediente como representação e pelo indeferimento do pleito cautelar. Encaminhada a documentação do Ministério Público de Contas, o doutor Procurador-Geral João Augusto Bandeira de Mello, através do despacho número 126 de 2022, opinou pela admissão da denúncia em tela com a adoção do rito instrutório regimental próprio. Quanto a cautelar, opinou pela sua negativa no momento, ressaltando que deve ser aberto aos gestores responsáveis prazo de pronunciamento previsto no artigo 132, parágrafo 1º e 2º do regimento interno desse sodalício. É um breve relatório, excelência. Eu voto, excelência. Voto pelo deferimento do pleito cautelar e pela atuação do expediente como representação, devendo constar como representante a empresa Módulo Security Solutions S.A., em recuperação judicial e como representados Augusto Fábio Oliveira dos Santos e Gleice Lilian Silva de Araújo. Após a autuação, encaminhe-se os autos da primeira CCI para início da instrução processual, ficando autorizada desde já a citação dos representados, inclusive por edital, caso necessário. Autorizo ainda a utilização dos meios disponíveis para a solicitação de documentos, como a expedição de diligência, pelo indeferimento do pleito cautelar e a autuação do protocolo como representação. É como voto, excelência. O que coloco em discussão. Senhor presidente, esse processo que o doutor Rafael está julgando, qual é o item? Não, esse é a medida, não tem o item da pauta. É uma expedição de medida cautelar. Pronto, tá bom. Eu coloco em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Continua o conselheiro Rafael Fonseca, agora sim, para relatar o processo do item 28 da pauta. O processo do item 28, excelência, versus autos de recursos de consideração interposto pelo ex-prefeito da Câmara Municipal de Monte Alegre, senhor Nivaldo Barbosa, em fato de decisão emitida nas contas anuais referente ao período de janeiro a fevereiro de 2013, a qual foi julgado irregular com aplicação de multa no valor de R$ 1.240,77. A primeira CCI, o Parquet de Contas, é opinado pelo improvimento do recurso. É o relatório, excelência. E o voto, excelência. Com êxito, o recurso de reconsideração, por seu mesmo tempestivo, adequado e cabível, e considerando a jurisprudência desta Corte, vigente à época dos fatos, entendo que os apontamentos remanescentes não são aptos a imprestabilizar o período em apreço, de modo que voto pelo seu provimento parcial para considerar regulares com ressalva as contas anuais da Câmara Municipal de Monte Alegre, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2013, sob responsabilidade do senhor Nivaldo Barbosa.
mantendo incólume ainda mais termo na decisão 22314 do Pleno. É como voto, excelência. Ao que coloca em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Continua o conselheiro Rafael Fonseca para relatar o processo do item 31 da pauta. Processo do item da pauta versa os autos sobre as contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba, referente ao exercício financeiro 2020, e responsabilidade Nara Amanda Veiga Barreto. A primeira CC sugeriu a regularidade com ressalva e o Parque de Contas opinou pela irregularidade das contas, com aplicação de multa administrativa. É o relatório, excelência. E o voto, excelência. Excelência, concordo com o entendimento da CC oficiante, no sentido de que o único apontamento remanescente se refere à falha na escrituração das contas, o qual não possui o condão de, por si só, imprestabilizar a prestação de contas. De modo que acompanho a CC oficiante e voto pela regularidade com ressalva das contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba, referente ao exercício financeiro 2020, sob responsabilidade de Nara Amanda Veiga Barreto, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.240,67. Recomendando que o atual e os futuros gestores adotem medidas para o devido equacionamento da falha identificada. É o voto, senhores. Ao que coloca em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Continua Vossa Excelência, conselheiro Rafael Fonseca, para relatar o processo do item 32 da pauta. Processo do item 32, cuida dos autos sobre as contas anuais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Japoatã, referente ao exercício financeiro 2020, responsabilidade José Petrone de Souza Siqueira. A primeira CC sugeriu pela regularidade com ressalva, com aplicação de multa, e o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade das contas, com imputação de sanção administrativa. É o relatório, excelência. E o voto, excelência. Em consulta aos autos, verifica que o único apontamento remanescente se refere ao recolhimento a menor de contribuição previdenciária. Considerando que esta Corte vem mantendo o entendimento de que a referida falha não possui o condão de prestabilizar as contas, acompanho embaixo a opinativa da primeira CCI e voto pela regularidade com ressalva das contas anuais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Japoatã, referente ao exercício financeiro 2020, sob responsabilidade de José Petrone de Souza Siqueira, recomendando ao atual e futuros gestores que observem os dispositivos da Lei 8.212, de 91, de modo a evitar recolhimentos a menor de contribuições previdenciárias patronal. Por fim, determina a representação à Secretaria da Receita Federal do Brasil para que tome conhecimento dos fatos apurados em relação ao recolhimento das obrigações patronais. É o voto. Coloco em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Em prioridade 2, com a palavra o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro para relatar o processo do item 33 da pauta. O processo 33 vem da Procuradoria-Geral do Estado, interessado Maria Aparecida Santos Gama e Silva. A Coordenadoria de Auditoria Operacional realizou análise das petições de documentos enviados pela Defesa e emitiu um parecer técnico e na informação complementar ambos da lábia do auditor, do analista de controle externo, cuja conclusão foi pela regularização de todas as falhas apontadas no relatório de auditoria, número 17 de 2019, que originou o presente processo. O Ministério Público de Contas, através do Dr. João Augusto Bandeira de Mello, lavou o despacho número 152 e o parecer 102 de 2022, concluindo pela regularidade dos atos de gestão examinados. É o relatório, presidente. E o voto, excelência. Essa relatoria acolhe como razões de decidir o inteiro teor dos pareceres técnicos, lavados pela Coordenadoria de Auditoria Operacional, CAOP, bem como os opinativos do Ministério Público Especial, e voto no sentido de que esse Tribunal de Contas julgue como regulares os atos auditados da Procuradoria-Geral do Estado, na gestão da senhora Maria Aparecida Gama. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra a conselheira Angélica Guimarães para relatar os processos dos itens 36 e 37 da pauta. Senhor presidente, o processo do item 36 trata-se de uma representação formulada pela prefeita do município de Capela
a senhora Silvani Yanina Mamilac, a qual requereu a este Tribunal de Contas a análise de suposta irregularidade na contratação da empresa Primazia Service Limitada, ME, representada pelo senhor Heraldo Pereira de Melo. A representante relata que a contratação se deu por inexigibilidade de licitação número 21/2014, durante a administração do senhor Ezequiel Ferreira Leite Neto, ex-prefeito daquele município, para prestação de serviço referente à apresentação de bandas musicais nas festividades de 181 anos da emancipação política do município, ocorrida em 28 de agosto de 2014. A autuação como representação foi deliberada na 40ª sessão plenária do dia 21 de novembro de 2019. O representado foi regularmente citado e apresentou defesa. A 6ª CCI opinou pela procedência parcial da representação, com aplicação de multa em razão da não apresentação da justificativa de preço referente à contratação de bandas musicais e ausência da carta de exclusividade referente à contratação da banda Tony Reis. O procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes opinou pela procedência da representação com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 5.000, remessa ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual improbidade administrativa e à Procuradoria-Geral do Estado para execução da multa imposta. Esse é o relatório. Eu passo sucintamente ao voto. Consta nos autos que a empresa Primazia Service Limitada ME foi contratada como representante das bandas O Herói do Forró, Alma Gêmea, Forrozão das Antigas e Tony Reis, para apresentação nas festividades de 181 anos da emancipação política do município, ocorrida em 28 de agosto de 2014. Primeiramente, ressalto que a CCI e o Ministério Público anuíram acertadamente com o argumento do gestor no que se refere à impossibilidade de punição pela contratação por empresa interposta em razão do fato ter ocorrido em 2014, antes da vigência da resolução TC número 298/2016. Entretanto, a Coordenadoria Técnica e o Ministério Público mantiveram duas falhas: não apresentação de justificativa de preços e a ausência da carta de exclusividade na contratação da banda Tony Reis. Em relação ao apontamento de ausência de justificativa de preço, entendo que, embora seja importante a demonstração de adequação do preço praticado, no caso em tela, a tarefa se torna demasiadamente complexa, haja vista a ausência de competição e as inúmeras variáveis determinantes para a contratação, tais como local, distância, sazonalidade, horário, tempo de show e etc. Justificando, assim, a relativação do apontamento para efeito de afastamento e penalização, até porque não restou demonstrado nos autos prejuízo ao erário e ofensa ao princípio constitucional da economicidade. Quanto à ausência da carta de exclusividade referente à banda Tony Reis, restou atestado que a banda consta no contrato número 45/2014, apesar da ausência do referido documento. Contudo, o valor pago a ela foi ínfimo, tratando-se de falha irrelevante para tornar a representação procedente. Isto posto, eu voto pela improcedência da representação com consequente arquivamento dos autos. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Mas continua Vossa Excelência, conselheira Angélica Guimarães, para relatar o processo do item 37 da pauta. Áudio, conselheiro. Tratam os autos de representação advinda da autuação no procedimento de acompanhamento de ação do controle sobre as medidas de enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19 e sobre execução dos atos de gestão diante da decretação de emergência em saúde pública. O protocolo foi autuado para apuração de indícios de irregularidade nas dispensas de licitação número 24 e 28/2020, e os interessados foram citados e apresentaram defesas. A 6ª CCI emitiu um parecer técnico, concluindo pela desconstituição dos apontamentos inicialmente apresentados, tendo em vista os elementos relevantes trazidos pela defesa. O procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes convergiu com o entendimento da equipe de instrução e opinou pelo arquivamento do presente feito. É o relatório, senhor presidente, e o meu voto é acompanhando os opinativos da Coordenadoria Técnica e do Parquê Especial. Voto pela improcedência da representação e arquivamento dos autos. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime.
Com a palavra, o conselheiro Rafael Fonseca, para relatar o processo do item 38. Neste processo, tem advogado constituído, o doutor Juvenal Francisco Rocha Neto e outros, feito pregão, ausente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor procurador. O processo do item 38, em cabe relatar, o dos autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas acerca do parcelamento da gratificação natalina dos servidores estaduais 2017. Representado Jacques Barreto de Lima, ex-governador do Estado de Sergipe, José Modesto Passos Sobrinho, ex-secretário de Estado da Fazenda, Fernando Soares da Mota, ex-presidente do Banco do Estado de Sergipe. A coordenadoria jurídica sugeriu a improcedência e o Parquet de Contas opinou pela procedência da representação com aplicação de multa aos representados. É o relatório, excelência. Eu voto, excelência. Excelência, de fato, o parcelamento de salários e demais gratificações, de acordo com as recentes decisões proferidas pelo STF, se justificaria apenas nos casos onde se comprove cabalmente a impossibilidade da administração pública em arcar com seu pagamento, tendo em vista a natureza alimentar. Porém, tal apontamento é matéria a ser discutida nas contas do governo, no momento em que esta Corte avalia e emite parecer acerca das decisões contábeis, orçamentárias e financeiras tomadas pelo chefe do Poder Executivo. Ademais, compulsando os autos das contas anuais do exercício 2017, verifiquei que esta ainda não foi levada a julgamento. Entretanto, o tema foi abordado durante a instrução, bem como no parecer conclusivo do Ministério Público de Contas. Em relação à alegação do representante de que a linha de crédito ofertada pelo Banese aos servidores para adiantamento das parcelas de negócio jurídico simulado, acompanha o entendimento da coordenadoria jurídica, já que restou comprovado nos autos que o Banco do Estado de Sergipe já mantinha linha de crédito destinada aos servidores para adiantamento da gratificação natalina desde 2001. Além disso, nenhum servidor foi obrigado a contratar a linha de crédito, visto que ela apenas estava acessível aos servidores que tivessem interesse na contratação. Dessa forma, coaduno com o posicionamento da coordenadoria jurídica e voto pela improcedência da representação com o consequente arquivamento dos autos. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Em assuntos gerais, com a palavra a conselheira Angélica Guimarães, para relatar os protocolos dos itens 1, 2, 3 e 4. Larissa, sentar-se aqui. Senhor presidente, o protocolo do item 1 trata-se de um ofício encaminhado pelo DR, Departamento de Estrutura Rodoviária de Sergipe, solicitando informações acerca do contrato número 24/2014, firmado com a CEINFRA e a empresa AGG Construções Empreendimentos Limitada, para a execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do conjunto Marcos Freire 1, 2 e 3, no município de Nossa Senhora do Socorro. O referido expediente visa apurar se há coincidência de objetos entre o contrato número 24/2014 e o contrato 35/2008, sendo que este último foi analisado no processo TC 707/2012, que tem como objeto a recuperação da malha viária do complexo Taiçoca, que em tese engloba o Marcos Freire naquele município. A Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços de CELS concluiu não haver coincidência de objetos que possa interferir na apuração do processo TC 707/2012, motivo pelo qual sugeriu o arquivamento do presente protocolo. O procurador Eduardo Santos Hollenberg Curtis opinou também pelo arquivamento deste protocolo, é o relatório, e é como voto, acolhendo os opinativos, voto pelo arquivamento do presente protocolo. Ao que coloca em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Continua, Vossa Excelência, conselheira Angélica Guimarães, para relatar o protocolo do item 2 da pauta. O protocolo do item 2 trata-se de um pedido de revisão de índice de transparência obtido pela Câmara Municipal de Pacatuba, referente à avaliação do portal de transparência publicado em 29 de novembro de 2021.
Auditoria operacional. A Coordenadoria de Auditoria Operacional concluiu que o nível de transparência da referida Câmara Municipal passou de deficiente para satisfatório, considerando regular. Ele passou para 8,4. O ilustre procurador José Sérgio Monte Alegre, diante da informação da Coordenadoria de Auditoria Operacional, opinou pelo arquivamento do feito. O relatório é como voto, acolhendo os opinativos da Coordenadoria de Auditoria Operacional e do Parquet de Contas. Voto pela legalidade da reavaliação do portal de transparência e arquivamento do protocolo. Em discussão, em votação, aprovado de maneira unânime. Continua Vossa Excelência, conselheira Angélica Guimarães, para relatar o protocolo do item 3. Peço a Vossa Excelência para relatar em bloco o 3 e o 4. Concedido, Excelência. Tratam de denúncias formuladas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe, Sintese, o qual relata a utilização ilegal dos recursos do Fundeb do exercício de 2021 para pagar de forma antecipada despesas do exercício 2022, sob o argumento de que, no mês de dezembro de 21, as prefeituras municipais de Santo Amaro e de Neópolis, respectivamente, pagaram um terço de férias do exercício seguinte. A sexta CCI concluiu que não houve ilegalidade na despesa relativa à antecipação do pagamento do 13º de férias, do terço de férias aos profissionais do magistério dos referidos municípios, referente ao período aquisitivo 2021 e 2022. Assim opinou pela improcedência das denúncias. O Ministério Público de Contas, em ambos os protocolos, opinou pela improcedência da denúncia diante da ausência de indícios aptos a ensejarem a autuação, razão pela qual entendeu pelo consequente arquivamento dos expedientes. Esse é o relatório e o meu voto é acompanhando os opinativos da Coordenadoria Técnica e do Parquet Especial. Voto pela improcedência das denúncias e arquivamento dos expedientes. Colocando em discussão e em votação os dois protocolos, aprovado por unanimidade. Com a palavra o conselheiro Luiz Alberto Menezes para relatar os protocolos dos itens 5 e 6 da pauta. O protocolo do item 5 trata de denúncia formulada pela senhora Thalita Emanuele dos Santos Fortes, na qual informou que a Prefeitura do município de São Cristóvão incluiu na ficha financeira dos professores suposto pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2016, porém não houve pagamento. A segunda CI informou que a primeira parcela foi paga nos dias 18 de novembro de 2016 e 23 de novembro de 2016, antes do dia 30 de novembro de 2016, e, além disso, verificou que não constavam restos a pagar, sejam eles processados ou não, do exercício financeiro de 2016, relativos a 13º salário ou gratificação natalina, ou seja, não ficaram valores a pagar de 2016. Por fim, opinou pela improcedência da denúncia com o seu consequente arquivamento. O Ministério Público de Contas, representado pelo procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes, opinou pelo arquivamento da denúncia, considerando o longo decurso do tempo. É o breve relatório, e já passando para o senhor presidente. Acompanho a coordenadoria do Ministério Público de Contas e voto pelo arquivamento do expediente. Em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Continua Vossa Excelência, conselheiro Alberto Menezes, para relatar o protocolo do item 6 da pauta. O protocolo do item 6 trata de uma solicitação do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em que requer a elaboração de novo relatório técnico, nos mesmos moldes do que fora realizado em 20 de julho de 2017, o qual tratou da ordem cronológica de pagamentos do município de São Francisco. A segunda CCI opinou pelo arquivamento do protocolo em razão de já ter sido atendido. O Ministério Público de Contas, representado pelo procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes, concordou com o arquivamento proposto pela segunda CCI. É o breve relatório. Eu voto, Excelência. Acompanho a unidade técnica do Ministério Público de Contas e voto pelo arquivamento do expediente, uma vez que seu objeto já foi exaurido. É como voto, senhor presidente. Ao que coloca em discussão, em votação, aprovado de forma unânime. Com a palavra o conselheiro Rafael Fonseca para relatar os protocolos dos itens 7 e seguintes da pauta. Senhor presidente, em razão da identidade do resultado, solicito autorização para julgar em bloco os protocolos do item 7 a 9 e de 11 a 14. Concedido, Excelência.
O do item 7, cuida os autos de relatório de acompanhamento, objetivando verificar o cumprimento da transparência pública das contratações de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus entre os meses de julho e agosto de 2020, especificamente no município de Neópolis. O do item 8, versa os autos de representação não autuada formulada pelo Ministério Público de Contas acerca de supostas irregularidades praticadas na educação básica dos municípios e do estado de Sergipe. Os protocolos dos itens 9, 11, 12, 13 e 14 tratam de representação não autuada ofertada pelo Procurador de Contas, Eduardo Santos Molenberg Cortes, acerca da ocorrência de supostas fraudes em licitações e contratos em municípios alagoanos, reveladas pela Operação Engodo, desencadeada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, em face da empresa Porto Sério de Serviços e Empreendimentos Limitado. O item 9 se refere à Prefeitura Municipal de Indiaroba. O item 11 faz referência à Câmara Municipal de Indiaroba. O item 12 se refere à Câmara Municipal de Umbaúba. O item 13 faz referência à Câmara Municipal de Santa Luzia do Itaim. E o item 14 se refere ao Fundo Municipal de Saúde de Aquidabã. Excelências, em todos os itens, a primeira CCI, o Parque de Contas, opinaram pelo arquivamento dos expedientes. Dessa forma, ante a ausência de irregularidades, acompanho os órgãos técnicos e voto pelo arquivamento dos protocolos. Em discussão? Em votação? Aprovado de forma unânime. Mas continua, Vossa Excelência, conselheiro Rafael Fonseca, para relatar o protocolo do item 10 da pauta. O protocolo do item 10, Excelência, cuida do expediente de representação não autuada oriunda do Ministério Público Estadual, cujo objetivo é averiguar irregularidades nas locações de imóveis pelo município de Brejo Grande, representados Crismer Ferreira Bastos, prefeito, Joel Luiz dos Santos, secretário municipal de assistência social. A BCCI, o Parque de Contas, opinado pela autuação do expediente. É o relatório, Excelência. E o voto, Excelência. Considerando o arcabouço documental e levando em consideração a indispensabilidade de maior apuração acerca dos fatos, acompanho o opinativo da Coordenadoria Técnica e do Parque de Contas e voto pela autuação do expediente como representação. Em discussão? Em votação? Aprovado de maneira unânime. A pauta está encerrada. Passa a palavra à secretária Isis Marques. Há sorteio de processo? Não há sorteio, senhor presidente. De parte da presidência, a palavra está franqueada. Senhor presidente, Pois não, conselheiro Alberto Menezes. eu me esqueci, mas minha assessoria trouxe as minhas mãos. Eu me esqueci de fazer um registro aqui nas comunicações proposituras. Então, gostaria de encaminhar uma propositura agora de que esse tribunal emita um voto de pesar pelo falecimento da Procuradora Regional da República, doutora Giselma Santos do Nascimento, que ocorreu no dia de ontem. Então, eu queria propor que se fizesse um voto de pesar aos familiares e ao Ministério Público Federal também, a unidade do Ministério Público Federal aqui no Estado de Sergipe. É o que propõe, senhor presidente. Muito bem. Senhor presidente, eu me associo a esses votos de pesar proferidos pelo conselheiro Dr. Luiz Alberto e também desejando, né, a família, prestando a minha solidariedade a toda a família lutada. E gostaria também de subscrever o requerimento de congratulações de todos os aniversariantes, e destacando o aniversário de Dr. Luciano Barreto, que foi uma propositura do Dr. João Augusto dos Anjos, eu já tinha falado antes, então me associo também a esses votos de congratulações, desejando à sua família muita saúde, paz, prosperidade e longevidade para Dr. Luciano Barreto. É só, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Também o Ministério Público, senhor presidente, se associa ao voto de pesar manifestado pelo conselheiro Luiz Alberto e com nossa tristeza e envio nossos sentimentos à família, doutora Giselma, e ao Ministério Público Federal. Senhor presidente, Pois não. não me associo ao voto de pesar proposto pelo conselheiro Luiz Alberto. Ainda a palavra franqueada.
Nada mais a discutir. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom resto de semana. Um abraço a Bom todos. final de semana para todos. Boa noite a todos. Uma boa semana a todos.